7 dias, colocando os pingos nos is. Muito bem, minha gente. Eu disse que ontem que as duas coisas mais importantes da vida, a primeira é a vida, naturalmente, né? Sem vida você não teria importância para outras coisas. Então a primeira é a vida. E segunda é a liberdade. Mas a liberdade você tem a obrigação de decidir. E decisão é um negócio terrível. Você quer ver, por exemplo, vai comprar um óculos, você acha dois bonitos, qual é que você vai comprar? Estou lembrando uma coisa mais simples. Imagine decidir se você vai morar aqui ou vai morar fora, que curso você vai fazer numa universidade, né? Que tema eu vou debater aqui a cada dia no Pingos. Então, todo dia você tem uma decisão. Que cor eu vou pintar minha casa, né? Se eu for comprar um tapete, eu compro um mais peludo, menos peludo, que guarda menos impurezas. Enfim, a decisão se vê muito difícil. E a tomada de decisões é o cerne da ação política. Um passo errado que você dá na política, você acaba indo pro buraco. Quantas pessoas tiveram uma ascensão política impressionante e que logo em seguida não tinha mais? O irmão de Xangai, Olivério, ele tem uma frase sobre o saudoso deputado Coriolano Salles. O deputado era sensacional, um estudioso. Ele trabalhava dia e noite, era uma coisa de louco. Mas no gabinete dele aqui em Conquista, as pessoas que estavam no entorno sempre era muita fofoca, muita quizuma, muita lambança. E Olivério, o irmão do nosso Xangai, teve uma frase genial, disse: olha, o deputado Coriolano Salles é muito bom, é sensacional no máximo, mas ruim no mínimo. E era verdade. Uma pessoa que tratava das coisas grandiosas quando estava lá no cargo de deputado federal ou estadual. Ele foi presidente, inclusive, da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Ele fez esse anel rodoviário, entre outras tantas coisas. Mas o espaço político aqui era um brigueiro. Geralmente não repetia o mesmo grupo das cidades no entorno. Então Oliveira teve uma sabedoria muito grande. Dizer, olha, ele é sensacional no máximo, mas ruim no mínimo. Então, observem bem, a tomada de decisões é o cerne da ação política. Cada escolha, grande ou pequena, molda o futuro de comunidades, muda o futuro de pessoas, muda o futuro da política. Eu disse aqui, falo sempre, nós já tivemos um prestígio muito grande. Essa cidade já foi conhecida no Brasil como a trincheira da democracia. Eu lembro que quando a emenda Dante de Oliveira, já falei sobre esse caso, não passou lá no plenário que teve aquela campanha das diretas já, né? Dante de Oliveira, ele entrou no primeiro dia de 83 com esse projeto de direta já. A oposição à ditadura falava o quê? Abaixo a ditadura. Em uma reunião deles lá, com Ulisses Guimarães, etc., eles comentaram, olha, nós temos que mudar, abaixo a ditadura já está acabando, ou praticamente acabou, nós temos que ter um outro foco, um outro mote. Aí alguém falou assim, olha, um deputado do Mato Grosso, chamado Dante de Oliveira, entrou com um projeto chamado Direta Já. Opa, é aqui. A partir daquele dia eles passaram deixaram de lado a baixa ditadura e começaram com Direta Já. E esse projeto não passou no Congresso Nacional, não passou na Câmara dos Deputados. E o que ocorreu foram para, mais uma vez, colégio eleitoral eleger o presidente da República. E aí um deputado, Fernando tá me passando aqui de Pernambuco, vou lembrar o sobrenome dele, Fernando, é um deputado de Pernambuco, procurou o então governador de Minas, Tancredo Neves, e disse, olha, Tancredo, só o senhor para vencer a eleição no colégio eleitoral lá no Congresso Nacional. E aí Tancredo, alguns dias depois, falou assim, olha, eu aceito, mas só se os autênticos do MDB, que era o partido que... Porque você tinha bipartidarismo, né? Só tinha
só tinham 2 partidos, a Arena e MDB, e todos os outros ficavam debaixo das asas do MDB. Ele falou, só se os autênticos do MDB disserem ok para a minha candidatura. Fernando, o que? Eu esqueci o seu nome dele. E aí ele falou, com quais são os autênticos que o senhor tem na mente? E ele citou, além de Ulisses Guimarães, etc., ele citou Pedral Sampaio de Conquista, Tancredo, e Chico Pinto de Feira de Santana. Aí Tancredo foi para o colégio e venceu as eleições de Paulo Maluf, que tinha Mário Andreasa querendo, portanto, a vaga para concorrer, e Paulo Maluf venceu dentro da Arena e concorreu com o Tancredo. Tancredo venceu, portanto, no colégio eleitoral. E aí, quando Tancredo vem a falecer, antes de tomar posse, Pedral estava reformando a praça ali das Borboletas, e aí ele colocou o nome Tancredo, inclusive em homenagem a esse momento da política nacional. Então tem um porquê que aquela praça chama Praça Tancredo Neves. Aí eu lembro, por exemplo, do então pré-candidato ao governo do estado, Valdir Pires, que tinha sido ministro, inclusive, tinha sido cargos importantes nesse país. Veio à conquista, pediu o apoio de Pedral, de Raul, de Coriolano Salles e da comunidade política da cidade. Eu lembro dele chegando na casa de Raul Ferraz, saudoso Raul, aqui perto da Receita Federal, na esquina ali da Receita Federal. E ele entrou e ali conversaram. E depois de uma conversa, Raul, Pedral e Cori, que ele queria que Pedral fosse o vice dele. E Pedral abdicou do cargo e eles indicaram Nilo Coelho, que precisava vencer no sertãozão, que Antônio Carlos tinha muita força. E eles foram até Nilo, conversaram e Nilo topou ser vice, que depois ficou 2 anos como governador de estado. Vocês entendam bem a grandeza dessa cidade, que hoje nós não temos, gente. Vocês viram algum momento a Semineto dizer que a vice dele seria Sheila Lemos? Não disse. Não disse. Mas dizia sempre de Zé Ronaldo de Feira de Santana, disse de Zé Cocá, que ele está lá hoje, né? E a prefeita, inclusive, foi para ele saiu daqui hoje de manhã e foi para Jequié. Nós não temos esse prestígio. E eu não estou dizendo só do lado de ACM Neto, não, estou falando do governo do estado. Há quanto tempo nós não temos um secretário, um cargo importante no governo do estado de conquista da região? Nós precisamos reagir, dar um murro na mesa e dizer, nós queremos isso. Então, em função dessas decisões, eu disse até 10 itens que precisa-se na política. Realize uma análise profunda do cenário. Promova consulta e diálogo abrangente. Defina objetivos claros e mensuráveis. Avalie o impacto e os riscos. Estabeleça critérios de priorização inteligente. Cultive a flexibilidade e a adaptação. Baseie-se em dados e evidências. Invista em transparência e comunicação clara. Crie um processo de aprendizado contínuo. Mantenha um foco no bem comum. Se você toma decisões em cima da perna, vai lhe criar dificuldades. E eu falava aqui ontem do lançamento da pré-candidatura do vereador Diogo Azevedo, fazendo a dobradinha com Tiago Corrêa, os quais nós já marcamos para segunda-feira uma entrevista aqui no Âmbito Notícias. Com os dois, o vereador Diogo Corrêa e o deputado estadual, né, Tiago Corrêa, para a gente analisar esse momento. Tem um fato aí que é muito importante. O mandato é do partido. Isso já tem jurisprudência. O tribunal já determinou isso. Que o mandato é do partido. E eles criaram um negócio chamado janela partidária, que agora, por exemplo, os deputados puderam mudar de partido, porque tem a janela para os deputados.
Em 28, você terá janela que os vereadores que têm mandato possam sair. Ah, não sei, eu conversei com os dois juristas, ele disse, olha, se o partido disser, olha, pode sair, sem pena nenhuma para você, por exemplo, o diretório estadual autorizar um vereador que é do diretório municipal a se afastar do partido. E eu entendo que o vereador Diogo Azevedo, ele tem juízo. Ele é um cara que tem boa formação e ele deve ter procurado, por exemplo, advogados para si, né? Quem é o presidente estadual do União Brasil? ACM Neto. Quem é o deputado estadual Tiago Corrêa? Cunhado de ACM Neto. Quem é o deputado Tiago Corrêa? Casado com a Coelho, que eu acabei de citar aqui. Ela é sobrinha de Nilo Coelho, é filha do irmão de Nilo Coelho. Ela, inclusive, é diretora-geral da TV Aratu, na Bahia. Você não está conversando com qualquer um. O vereador Diogo Azevedo não ia falar do seu nome para ser pré-candidato a deputado estadual numa chapa com o Tiago Corrêa se ele não tivesse a base para isso. Senão ele ia perder o mandato. E se isso aconteceu e tem uma carta dizendo você pode ir para o PSDB ser candidato com o Tiago sem prejuízo para o seu mandato, é mais uma falta de prestígio de conquista. Por quê? Porque isso vai afetar quem? O marido. Eu estou dizendo isso que para você tomar decisões no mundo da política, você cria afetos e desafetos. Quando a prefeita escolheu seu marido para ser candidato, ela desalinhou a base eleitoral. O Dudé ficou chateado, o vereador Luiz Carlos Dudé ficou chateado. O vereador Ivan Cordeiro, você sente nas entrelinhas que ele não gostou. Você sente do vice-prefeito Aloysio Alain, que também não. Por que ele não gostou? Porque ele foi, juntamente com a vereadora Lara, no gabinete da prefeita, comunicar oficialmente que ela seria uma pré-candidata a deputada. E depois a prefeita não reuniu, não conversou, não analisou, não interrogou, empurrou de goela abaixo. E esse prejuízo ela está sentindo agora no momento difícil do seu mandato. Com aumentos exacerbados de impostos, no momento em que ela tem a dificuldade porque aumentar, eu chamo o secretário de É Demais, o nome dele é Dimas, eu não sei nem quem é. Mas eu botei o nome dele É Demais porque o homem gosta de aumentar e ele foi em Salvador, ele pega Ctrl+V ou Ctrl+C. Salvador aumentou muito. Aumentou IPTU, ISS, isso e aquilo, COVZIP, MU, aumentou aí a taxa na Zona Azul e a prefeita vem colhendo esses desgastes. Além disso, não fez a coisa da drenagem depois de 3 perigosos acidentes. Agora que o Atom está me dizendo que vai licitar, portanto, lá Avenida Caracas. Gente, errou. Como eu disse aqui, eu tinha errado, que Paulo Nunes me corrigiu. O que tem isso? Tudo que ser que nada sei, já dizia Sócrates. Não tem problema errar, o problema é você manter-se no erro. Então a prefeita tem que entender que essa pré-candidatura do marido está lhe criando dificuldades. Os comentários pela cidade que sua prima está, como dizia meu avô, se liga estida, pensando que vai ser a sucessora da prefeita. E isso está lhe criando desafetos. Porque não fez uma análise profunda do cenário. Vocês lembram que eu falei isso? Consulta e diálogo abrangente com os seus liderados. Não definiu, portanto, objetivos claros e mensuráveis. Não avaliou os impactos e riscos. Isso aqui não é uma dinastia. Não é? Então, mas há tempo ainda, né? Tem tempo para tudo, né? E pode se discutir. Mas na política, quando a gente não toma a decisão correta, na vida como um todo. Mas na política isso pode custar muito caro e a nossa cidade precisa entender isto. Por exemplo, a prefeita chegou um dia e disse, olha,
Meus pré-candidatos a prefeito é o presidente da Câmara, Ivan Cordeiro, é o secretário Ivanildo Silva e é o vice Luiz Alain. Esqueceu o nome do vereador Luiz Carlos. Ele ficou na giraia, não é assim que diz no popular? Ele ficou na giraia e com razão. Eu lembro que quando a prefeita estava num momento ruim, o vereador foi para lá e vamos ali na Lagoa das Bateias, soltaram fogo na Lagoa das Bateias, que ia capinar lá. Foram na Avenida Brumato e a Avenida Brumato tá lá, aquele lixo tem 4 anos e o trem não anda. Fizeram fogos de novo, ela melhorou e ia ganhar a eleição. Com 160 milhões, naturalmente, do empréstimo, você jogou muita borra no asfalto. Mas a cidade está atenta. Não é só jogar borra de asfalto que vai dar voto. Você precisa fazer uma administração. Bom, olha, eu peguei 160 milhões, mas eu fiz isso, isso e aquilo. Né? Gente, não, eu pintei uma escola, eu pintei um posto de saúde, gente. Eu fiz o meliponário com 4 casinhas de abelha, eu fiz a Catedral das Flores com 4 plantas. É bom? É necessário? Mas isso não é para o tamanho e a grandeza dessa cidade. Admita, nós erramos, né? Admita, podemos consertar. Admita, o caminho não é esse. Admita, conquista, não aceita uma dinastia. E essa cidade precisa crescer, desenvolver e dizer, olha, nós somos grande. Nós somos grande. Ou então, nós precisamos voltar a ser grande. Toque o barco. O Up Notícias está on. Informação a todo momento.